Paul Wallace é pregador há mais de 30 anos. Ele estudou e ensinou Gênesis muitas vezes em igrejas pelo mundo todo. E ele também treinou pastores nas técnicas de interpretação de textos bíblicos. E é bem claro, Paul Wallace diz que não são histórias sobre deuses, são sobre os poderosos da Bíblia e os seres celestes, os Anunnaki sumérios. São aqueles que desceram do céu e governaram a humanidade por eras. Até que chega um momento em que passam o poder aos reis humanos, ou semi-humanos, como Gilgamesh. Ele é parte ser celeste, parte humano. E em 2023, poderíamos ter testado isso cientificamente, ao descobrirmos a tumba de Gilgamesh. Em Tassili Nadir, vemos figuras com trajes espaciais e capacetes. A Índia é famosa pelos poderosos vimanas voadores. Tem muitas dessas imagens. Em 1486, o italiano Carlo Crivelli pintou a Anunciação. Você notará que a forma como ele retrata a concepção sobrenatural de Jesus difere bastante do relato nos textos canônicos. Agora, o que será que esses antigos artistas queriam revelar com essas pinturas? Será que eles têm um cânon secreto artístico que neles contém a chave da história secreta do passado de nossa humanidade? Se você quer saber o que estes mistérios têm guardado há centenas ou milhares de anos, seja muito bem-vindo, pois estamos prestes a navegar em mais uma fascinante e incrível história. Vladimir Sherbak e Maxim Makulov, da Universidade Al-Farabi e Instituto Fesenkov, dedicaram 13 anos ao projeto Genoma Humano. Juntos, concluíram que humanos foram projetados com padrões aritméticos e linguagem simbólica codificados em nosso DNA. Makulov e Sherbak identificaram 9 múltiplos de 37, espalhados pelo nosso código genético. Em entrevista a New Scientist, Makulov descreveu o padrão como muito difícil de atribuir a processos naturais. Ele diz que no nosso código genético ocorreram 9 repetições de múltiplos de 37 no nosso DNA, e os pesquisadores apontam que a chance disso acontecer aleatoriamente é de 1 em 10 trilhões. Com um eufemismo magistral, Makulov explicou que era óbvio que o código tinha estrutura não aleatória. Cedo ou tarde, teremos que aceitar que toda a vida na Terra tem DNA de primos extraterrestres, e a evolução não é o que pensamos. O físico russo Yuri Hammer identificou primeiro um conjunto dessas repetições em 1966. Francis Crick, co-descobridor da estrutura do DNA, e Leslie Orgel apoiaram a teoria da origem extraterrestre do DNA humano. No século XXI, Makulov e Sherbak acrescentaram dados sólidos e suporte empírico à teoria. E essa informação só surgiu na última década. Agora, como Carl Sagan sabia disso em 1985? Será que não foi a primeira vez que cineastas receberam informações privilegiadas? Temos a informação que Sagan estudava mitologias antigas, especialmente a babilônica e suméria. A pergunta é, será que ele achou algo lá que deu essa pista do que iríamos descobrir? Makulov e Sherbak dizem que extraterrestres deixaram sua marca em nosso DNA de propósito. O cinema moderno tem muitas histórias sobre intervenção extraterrestre na evolução humana. Uma pista
vem de Planetas dos Macacos, onde humanos modificam geneticamente essa espécie. De fato, para se tornarem mais úteis como escravos. Os macacos podem fazer o trabalho pesado se os modificarmos para serem um pouco mais inteligentes. Mas é claro, todos os tipos de problema surgem dessa decisão, mas essa ideia não é original. Pode ser encontrada na narrativa suméria das origens. Nessas histórias, a humanidade é criada por seres celestes que vêm à Terra e modificam os seres locais para o trabalho pesado. A tradição maia do Popol Vuh é bem clara sobre a criação da humanidade. Essa narrativa descreve a chegada de seres criadores à Terra. E essa é a história de Kukulkan ou Quetzalcoatl. E essas entidades têm uma conversa entre si que é assim. Vamos criar avatares para nos fazerem o trabalho e nos trazerem comida. Mas espere um pouco. Essa é a mesma história que surge no Planeta dos Macacos. Então, Pierre Boulle criou essa história baseada em mitologias antigas? Ou é mais um exemplo de narrativa acessando informações de um campo maior de consciência? Outra pergunta é: essas narrativas continuam surgindo? Se for assim, ao contarmos histórias, estamos lembrando de algo do nosso passado pré-histórico. Em 1967, houve um episódio da primeira temporada de Star Trek chamado O Retorno dos Arcontes. Foi escrito por Boris Sobelman e Gene Roddenberry. No enredo, há um planeta com humanos controlados por um sacerdócio que intermedia entre eles e uma figura divina. Kirk e a tripulação descobrem que o sacerdócio, na verdade, age em nome de um programa de computador. Não há Deus lá, só eles, o programa e a população humana pacificada e subjugada. É um eco estranho do que vemos nas páginas das escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Porque na história do Antigo Testamento, vemos momentos de uma sociedade de colônias humanas, cada uma governada por entidades chamadas Elohim ou Bene Elohim. E eles não são humanos, são uma espécie superior. É como se a humanidade fosse dividida para ser gerida pelos colonizadores. Mas a relação entre esses poderes superiores não é fácil. Os Bene Elohim frequentemente mandam humanos à guerra, pois os Elohim competem entre si por recursos. Avançando no Antigo Testamento, fica incerto se os poderosos, os Elohim, ainda estão presentes, ou se profetas e sacerdócios permanecem, e se os totens ainda estão lá para consulta, mas não há outros deuses na cena, embora a estrutura de sacerdócios e profetas ainda exista. Como Boris Sobelman e Gene Roddenberry chegaram a esse enredo? De novo, pode ser porque eram estudiosos das mitologias antigas, o que acredito que eram. Mas muitas vezes, ao contar histórias, começamos a dizer a verdade sem perceber que é isso que fazemos. Agora, você pode dizer, bem, essa é uma ideia muito interessante, mas existe alguma maneira de testar isso? Em 2003, tivemos a chance de testar uma das histórias mais antigas, se não a mais antiga, da civilização. É a Epopeia de Gilgamesh, uma história que pode provar as origens extraterrestres da humanidade. Bem, Gilgamesh é uma figura realmente fascinante. As narrativas sumérias e babilônicas falam do governo humano, ou realeza, como vindo dos céus. Os que desceram dos céus governaram a sociedade humana por eras e eras, muito tempo mesmo. Então chega um ponto em que passam o poder aos reis humanos e recuam um pouco para o segundo plano. Nessa história,
há um rei híbrido, uma figura mista chamada Gilgamesh. Ele é parte povo celeste, parte humano. Esse é um tema recorrente em mitologias ao redor do mundo. Em qualquer país, nas lendas locais, há histórias de híbridos humano-deus. Mas é só um conto ou memória de algo do nosso passado pré-histórico? Em 2003, pudemos testar isso, pois achamos que encontramos a tumba de Gilgamesh. Em abril de 2003, uma equipe alemã anunciou ter encontrado o túmulo do rei Gilgamesh. Foi um momento incrível na história da religião e da arqueologia. Pouco mais de um mês após a primeira invasão do Iraque pelos Imituá sob George H.W. Bush, uma equipe liderada por Jörg Fassbinder, do Departamento de Monumentos Históricos da Baviera, anunciou a incrível descoberta. Com entusiasmo, Fassbinder disse à BBC: "O mais surpreendente foi achar estruturas já descritas na epopeia de Gilgamesh. Cobrimos mais de 100 hectares. Encontramos estruturas de jardim e campo exatamente como descritas na epopeia. Por diferenças na magnetização do solo, era possível ver abaixo da superfície. A diferença entre tijolos de barro e sedimentos no Eufrates revela uma estrutura detalhada. Não afirmo que seja o túmulo de Gilgamesh, mas é muito parecido com o descrito na epopeia. Encontramos nos arredores da cidade, no meio do antigo rio Eufrates, restos de um edifício que poderia ser um local de sepultamento. Que oportunidade incrível para testar a relação dessas mitologias com fatos científicos. Poderíamos testar o DNA dos restos na tumba marcada como Gilgamesh. Potencialmente, era uma das descobertas arqueológicas mais significativas da história. Após a descoberta ser localizada e isolada, a Primeira Guerra do Iraque terminou em dias. Isso nos deu a oportunidade de entender a lista de reis sumérios. É um relato real de seres de outro planeta governando a Terra e depois entregando aos humanos? Ou é outra coisa? Devemos interpretá-la de forma diferente? Tivemos a chance de testá-la, e foi uma oportunidade única. Infelizmente, a investigação pública do local foi logo interrompida. Em 2005, Fassbinder escreveu tristemente na revista científica Dossier Archéologie et Sciences des Origines. Traduzindo do francês, ao contrário do que alguns jornalistas afirmaram, não está provado que nossa descoberta corresponda à tumba subaquática de Gilgamesh. Lamentamos não poder dar uma ideia mais precisa dos resultados de nossa investigação magnética, mas desde 2003, todos os sítios arqueológicos do Iraque estão sob uma ameaça séria e crescente. A falta de segurança e o tráfico de arte causam a destruição total de sítios arqueológicos por saqueadores. As estruturas arqueológicas serão melhor preservadas se ficarem sob o solo, intocadas e enterradas. E 16 anos depois, ainda está enterrada. Como enterrar uma oportunidade dessas? Por que não querer saber se esse relato das origens humanas tem base factual ou é pura ficção? Era importante o bastante para a proteção na guerra do Iraque, mas não para investigar nos 16 anos seguintes? Este teste pode responder de uma forma ou de outra. A humanidade foi criada por ETs, os deuses sumérios, ou nossa evolução foi acaso? No épico de Gilgamesh, um humano cresce selvagem, vivendo como animal em harmonia com outros animais, até ser civilizado por uma figura feminina que o introduz à vida urbana. Assim é no épico de Gilgamesh, mas essa história ressurge em Tarzan. De novo, a figura feminina, Jane, acha o homem selvagem com os animais e o civiliza, levando-o à cidade. Está no livro da Selva de Kipling, onde Mowgli se atrai pela garota humana e quer viver como humano. Os Zulus contam a história de Mbabwanawariza,
a entidade feminina que os ensina a cultivar, fazer cerveja e viver como sociedade humana. Por que essa história é tão marcante? Porque ela continua ressurgindo. Nesses casos, não creio que seja por explorar e reciclar histórias antigas. Acredito que são exemplos de como, ao contar histórias, nossas mentes entram num lugar onde captamos informações de um campo mais amplo de consciência e, ao narrar, começamos a dizer a verdade sem perceber que é isso que estamos fazendo. As narrativas de Contato, Planeta dos Macacos e a Epopeia de Gilgamesh sugerem uma intervenção ET na evolução humana. Nessas mitologias e histórias, lembramos algo do nosso passado pré-histórico? Estamos apenas recontando a mesma história repetidamente, mas continua sendo ficção? No túmulo de Gilgamesh, temos a chance de responder essa pergunta definitivamente. Este é um teste que pode dar uma resposta, seja ela qual for. A humanidade foi criada por ETs, o povo do céu sumério, ou nossa evolução foi mero acaso? Em 2014, o arqueólogo J.R. Bargat revelou ao mundo as pinturas rupestres de Churama, em Chhattisgarh. Ele afirma que elas mostram um OVNI e uma figura de terno e capacete. Nas pinturas, vemos um ser de 3 dedos com cabeça e olhos típicos de um alienígena cinza. J.R. Bargat diz que isso sugere que humanos pré-históricos viram ou imaginaram seres de outros planetas. A antena em leque e as 3 pernas do veículo lembram claramente uma nave tipo OVNI. Serão os artistas de hoje e do passado guardiões de informações ignoradas ou removidas dos textos? Em 2009, Irving Finkel pôs as mãos num incrível artefato pré-histórico, uma peça única da literatura babilônica inscrita numa tabuinha cuneiforme de 4.000 anos. Fala das relações complexas entre textos antigos babilônicos, sumérios e bíblicos. Levanta questões sobre outros meios de transmissão da memória cultural na história. Irving Finkel é um dos principais assiriologistas, co-curador do Museu Britânico. Antes de 1800, pouco se sabia sobre as fontes das histórias bíblicas de origem e do dilúvio. Antropólogos notavam narrativas de dilúvio em culturas por todo o mundo. Em 1835, Henry Rawlinson baixou uma boia num penhasco no Iraque, revelando a inscrição de Behistun. A inscrição de Behistun foi uma descoberta fenomenal. Era uma inscrição esculpida na lateral de um penhasco em 3 escritas conhecidas. Chave para traduzir textos cuneiformes que vínhamos desenterrando desde os anos 1500. Descobrimos que o dilúvio bíblico é, na verdade, um reconto da epopeia de Gilgamesh. E a epopeia de Gilgamesh, por sua vez, é o reconto de uma narrativa ainda mais antiga. No século XXI, ao estudar a tábua de Simmons, Irving Finkel notou a incrível precisão matemática das instruções para construir a arca. O comprimento da corda indicado realmente produziu um navio com o volume exato mencionado no texto. Comparações com o relato bíblico e outros cuneiformes babilônicos revelaram outro detalhe curioso. Na história de Utnapishtim, a arca é um cubo com volume de 14.400 côvados. Na tábua da arca de Simmons é um coracle redondo, mas veja só, com volume de 14.400 côvados. Na Bíblia, temos as instruções para a arca de Noé. Seu volume? 15.000 côvados. Uma variação de só 4% entre 3 culturas diferentes. De civilização a civilização, texto a texto, era a era. Em quase toda a Bíblia infantil você encontrará uma arca assim. Mas o texto de Gênesis nos diz em detalhes como a arca de Noé realmente era.
uma longa barcaça retangular. Isto não é uma barcaça retangular. Esta é a seção transversal, não de um cubo, mas de um coracle redondo, o coracle de Artaxerxes. Como um artista pode ter as instruções bíblicas e criar essa imagem? Claramente, o que está na mente do artista veio de outro lugar. Os artistas não sabiam o que faziam, pois ninguém viu o coracle de Artaxerxes antes de 2014, quando Finkel o reconstruiu. Ninguém tinha ouvido falar de Artaxerxes antes de 1800. Então, como a memória dessa forma chegou à mente desses artistas, será que a arte e os artistas são os guardiões da memória cultural de um jeito que ainda não entendemos? Será que artistas transmitiram informações ocultas, removidas ou mal traduzidas dos nossos textos canônicos? Em 2003, fui a Lascaux, na França, ver o que alguns consideram as pinturas rupestres mais antigas do mundo. As cavernas foram achadas por acaso em 1940 por 4 crianças e um cão, revelando uma cultura de 17 mil anos atrás. Hoje, os visitantes podem ver uma réplica exata dessas cavernas e pinturas para preservar os originais. Claramente, isso foi obra de pessoas tão conscientes, inteligentes e criativas quanto nós. Seus criadores usavam arte em vez de escrita para preservar a memória cultural antes da última era glacial. Em Tarsier-Linger, vemos figuras com trajes espaciais, capacetes, antenas e luvas, junto com aparentes discos voadores. Para mim, é a interpretação mais óbvia dessas figuras. Repare no OVNI atrás da figura. A Índia, famosa por suas lendas de vimanas voadoras, tem muitas dessas imagens. Nas cavernas de Rajatola, na floresta de Bari, em Bad Tehsil, distrito de Raizan, o Dr. Wazin Khan mostra imagens de 4.000 anos com um suposto alienígena, um buraco de minhoca e OVNIs, além de outras naves. Em 1486, o artista italiano Carlo Crivelli pintou a Anunciação. Note que a representação da concepção divina de Jesus no ventre de Maria difere muito dos textos canônicos. A tapeçaria do Triunfo de Verão de Bruges, na Bélgica, foi feita em 1538. Agora olhe para o céu. Acha que são chapéus de cardeais voando? Ou algo mais familiar aos olhos modernos? Outro momento da vida de Jesus é mostrado nesta pintura de 1710, feita por Ertugelda, último aluno de Rembrandt. E é verdade, o OVNI, se olhar no alto da imagem, o AP, não faz parte dos textos canônicos sobre o batismo de Jesus, mas aqui está no cânone da nossa arte histórica. Acreditamos no que estamos vendo? Ou nossas narrativas oficiais e textos canônicos no Ocidente nos permitem ver essas imagens, mas sentimos a necessidade de explicá-las e não acreditar no que vemos? Não é difícil achar exemplos mundiais de arte que, ao olhar com mente aberta, é fácil ver contato extraterrestre. No Museu Nacional da Guatemala, há uma seção inteira com figuras usando capacetes espaciais e fones. Como o antigo contato não faz parte das narrativas oficiais, acho que temos o impulso de olhar e simplesmente não acreditar. Pensamos viver numa cultura visual onde ver é crer. Mas se algo não faz parte da narrativa oficial ou texto canônico, na verdade, não acreditamos no que vemos. E me pergunto, o que aconteceria se pudéssemos inverter isso, se seguíssemos o cânone da arte mundial, como seguimos o cânone das narrativas e textos mundiais? Aprenderíamos segredos sobre antigo contato se seguíssemos nosso cânone artístico com um olhar mais aberto.